Olá, muito prazer. Eu sou Felipe Estélio. Estou aqui para apresentar o meu grupo. Vamos falar um pouco sobre o behaviorismo período pós-fundação. Bom, a psicologia ela veio lá das raízes filosóficas vinda de Sócrates, Aristóteles, Platão, René Descartes. E da psicologia surgem várias vertentes, muitas vezes por discordância uma das outras, como o behaviorismo, a psicanálise, a Gestalt. E estamos em uma parte do behaviorismo onde se apresenta uma figura famosíssima chamada Skinner. Bom, mas antes de falar um pouco sobre ele, vamos começar pelo zoológico do QI com a minha amiga Bruna. Oi, vou falar um pouco sobre o zoológico do QI, os três estágios do behaviorismo e o operacionismo. Começando com o zoológico do QI, ou também conhecido como Casa dos Animais, que foi criado em 1955 por Kayla e Marian Bradley, que eram ex-alunos da pós-graduação de psicologia que decidiram abandonar a universidade para poder ganhar a vida trabalhando com técnicas de condicionamento ao comportamento animal. No zoológico, os animais desempenhavam diversos truques que não eram bem truques, porque eles eram treinados para isso. Haviam aves inteligentes capazes de dançar, jogar poker, andar de trapézio, tocar piano, dentre outras atividades, como também haviam outros animais, como papagaios, coelhos, porcos, guaxinins e outros. Agora falando um pouco sobre os três estágios do behaviorismo, o primeiro é com John Bell Watson, que queria transformar a psicologia numa ciência aplicada e também desenvolveu a teoria do condicionamento reflexo, que é onde o estímulo provoca sempre a mesma resposta e que não era só possível prever o comportamento, como também controlá-lo. O operacionismo foi promovido por Percy W. Brennan, onde ele insistia na definição exata dos conceitos da física e no descarte de todos aqueles conceitos que não tivessem referentes físicos. Ele também insistia no descarte dos pseudos-problemas e tudo que não pudesse ser submetido a testes experimentais não poderia haver um valor científico. O segundo estágio é o neobehaviorismo, que vai mais ou menos de 1930 a 1960 e tinha os principais pensadores Stallman, Hume e Skinner. E os seus principais pontos era que a psicologia ela deveria adotar o operacionismo. O comportamento ele podia ser explicado através das leis do condicionamento e o estudo da aprendizagem era o principal tópico da psicologia. O terceiro estágio é o neo-behaviorismo, ou também chamado de socio-behaviorismo, que tinha como os principais pensadores Bandura e Holter, e o seu principal destaque foi o retorno dos estudos do processo cognitivo. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Edward Chase. Ele foi um dos primeiros convertidos ao behaviorismo, estudou engenharia no Massachusetts, tendo se doutorado em 1915. Em 1912, ele estudou com um psicólogo da Gestalt, na Alemanha. Em 1918, ele começou a ministrar aulas de psicologia comparativa e conduziu as suas pesquisas nos ratos. O behaviorismo intencional foi um sistema de Edward que combina com o estudo objetivo do comportamento com a ponderação da intenção do propósito no ato do comportamento. Ele não tentava impor o conceito de consciência à psicologia. Como Edson, ele rejeitava e não se interessava pelas experiências. Para ele, parecia óbvio que toda ação visava a um objetivo. Ele lida com as respostas objetivas do organismo e as medidas são feitas de acordo com as bases nas mudanças das respostas, de acordo com aquilo. Na teoria, ele rejeitou a lei do efeito de Thorndike. Afirmou que a recompensa ou reforço exerciam pouca influência sobre a aprendizagem. Chase é considerado o precursor da psicologia cognitiva contemporânea. Ele é mais conhecido por seus estudos sobre aprendizagem nos ratos e publicou muitos artigos sobre eles. As principais contribuições teóricas veio no livro em 1932 que se chama Comportamento Intencional em Animais e Homens. Nos seus estudos de aprendizagem nos ratos,
Ele procurou demonstrar que os animais podem aprender fatos sobre o mundo que, digamos assim, que eles poderiam utilizar de forma flexível. E agora vamos começar a falar sobre Clark Leonard Hull. Clark ele nasceu em 1884 e formou-se em 1913 em psicologia na Universidade de Michigan. Ele tinha um espírito mecanicista, onde ele acreditava que o seu behaviorismo e a sua visão da natureza eles eram totalmente impregnados nos termos mecanicistas, onde tudo poderia ser explicado e resolvido. Ele também acreditava que poderia construir uma máquina e essa máquina ela poderia realizar as mesmas funções que nós, os seres humanos, realizamos, como a de pensar. Ele seguia 4 métodos que ele considerava úteis para a realização da pesquisa científica, que era a observação simples, a observação sistemática controlada, o teste experimental das hipóteses e, por último, proposto por Hull, o método hipotético dedutivo. Esse método ele consistia no estabelecimento de informações que possam ser testadas para serem comprovadas. Agora vamos falar sobre a teoria dos impulsos nervosos. A teoria dos impulsos nervosos é definido que o impulso ele é tipo um estímulo que ele é provocado por um estado de necessidade do nosso organismo, que impulsiona ou ativa o comportamento. Hull ele propôs 2 tipos de impulsos, o impulso primário e o impulso secundário. O impulso primário são as necessidades biológicas inatas de sobrevivência para o nosso organismo, como a temperatura, o ar, a água, que mais? O alívio à dor e entre outros. Agora, o impulso secundário, ele satisfaz indiretamente as unidades primárias, ou seja, precisamos do dinheiro para que possamos ter abrigo e alimento. Agora vamos falar sobre a teoria de aprendizagem de Hull, que concentra-se no princípio do reforço. A lei de reforço de Hull é a necessidade de repetir ou não o mesmo comportamento após a emissão de respostas. Ou seja, se você emitir um comportamento e te dá uma consequência ruim, é claro que você não vai mais emitir esse mesmo comportamento. E essa relação entre um ato e as suas consequências são chamados de condicionamento operante. Oi, eu vou falar um pouco sobre Skinner, a parte 1 de Skinner. Bruce Frederick Skinner nasceu no dia 20 de março de 1904 em Susquehanna, na Pensilvânia. Desde pequeno ele sempre teve uma grande afinidade com invenções e com animais, tanto que o sistema de psicologia dele é completamente baseado pela própria infância dele. Ele também era formado em letras em inglês e ele tinha o sonho de ser escritor, mas o que não deu certo. Até que ele conheceu os experimentos de Watson e de Pavlov e fez com que ele fizesse pós-graduação na área de psicologia. O behaviorismo de Skinner ele é considerado uma renovação do behaviorismo de Watson. Ele também tinha semelhanças com o behaviorismo de Hull, mas ele era diferente em questões de que enquanto o behaviorismo de Hull ele queria explicar por que ocorria o comportamento, o de Skinner não, ele queria só descrever o comportamento, porque para ele ligava muito para questões externas, só pro que a gente estava vendo, ele não ligava pro que estava dentro da gente. O condicionamento operante dele também é muito parecido com o condicionamento respondente de Pavlov, mas eles eram diferentes em questões de estímulo, que enquanto o experimento de Pavlov, o estímulo dele estava muito mais explícito, que era a carne pro cão, o de Skinner não. O estímulo dele não estava tão explícito, que era a barra pro rato. Só dava para perceber que era um estímulo só quando ocorria a resposta e a gente via que realmente o estímulo era a barra. Uma outra coisa também que ele descobriu foi os esquemas de reforço, que isso aconteceu quando a ração dos ratos dele já estava acabando e ele resolveu, em vez de dar direto a ração, ele dá intervalos. Isso ele percebeu que quando dava intervalos, a ação dos ratos era mais reforçada do que quando dava direto. Ele também explicou como é que ocorreu o processo de fala das crianças com aproximação sucessiva, que consiste em quando a criança está perto de falar, os pais vão cada vez restringindo mais os elogios, até que a criança consegue finalmente falar. Ou seja, isso é um estímulo para a criança finalmente conseguir falar certo.
E é isso. Eu vou falar sobre a parte 2 de Skinner, que é basicamente as experiências que ele fez com base no condicionamento operante. A gente vai começar pelos mísseis guiados por pombos, onde ele condicionava pombos para guiar os mísseis durante a Segunda Guerra Mundial. Ele fazia basicamente treinar os pombos com slides coloridos e depois colocá-los em uma caixa onde eles tinham 2 botões e que se eles apertassem esses botões, eles manteriam um alvo no centro da tela, que nesse caso era o alvo real. Só que essa ideia, apesar de ser eficiente, ela não foi usada nenhuma vez. A segunda é sobre o berço automático. Ele foi testado com a filha dele, Deborah Skinner, e aí era basicamente um berço com controle de temperatura e umidade sobre uma placa de vidro, assim. Isso era possível a criança dormir por algumas horas, deixando a mãe um pouco mais livre para fazer as atividades da hora. Enfim, o objetivo desse berço era garantir independência ao bebê e liberdade de movimento. Mas ele foi muito criticado porque as pessoas comparavam essa experiência com experiências com ratos, sabe? Ratos de laboratório. E alguns anos depois eles falaram que prejudicou um pouco psicologicamente a Deborah, enfim. A terceira é sobre as máquinas de ensinar. Essas máquinas de ensinar, elas foram muito eficazes porque estava tendo um baixo número de professores nas escolas, entendeu? E eram basicamente máquinas que continham exercícios que após você colocar a resposta que você acha, ela te dava a resposta correta. Assim, isso impedia da pessoa ir para casa e demorar muitos dias para receber a resposta certa. Era meio que um reforço imediato. Skinner também escreveu um livro que era baseado numa sociedade do futuro. A sociedade tinha 1000 membros e era uma sociedade baseada no reforço positivo. Era uma sociedade dos sonhos, assim, totalmente utópica. E ela foi escrita num período de depressão que Skinner passava e ele se baseou nele próprio com experiências passadas. E ele recebeu muitas críticas porque alguns dos experimentos dele foram testados por um ex-aluno. Ele testou com 6.000 animais, por exemplo. E alguns desses animais não reagiram do jeito que eles esperavam, que seria condicionado, assim, eles reagiam mais instintivamente, mesmo que isso prejudicasse o ganho de comida que lhes era dado, entendeu? E isso rendeu muitas críticas para ele, principalmente porque ele fazia muitas críticas à política, à economia e outras coisas. Mas ele recebeu muitos prêmios apesar disso. Eu vou falar sobre a parte 2 de Skinner, que é basicamente as experiências que ele fez com base no condicionamento operante. A gente vai começar pelos mísseis guiados por pombos, onde ele condicionava pombos para guiar os mísseis durante a Segunda Guerra Mundial. Ele fazia basicamente treinar os pombos com slides coloridos e depois colocá-los em uma caixa onde eles tinham 2 botões e que se eles apertassem esses botões, eles manteriam um alvo no centro da tela, que nesse caso era o alvo real. Só que essa ideia, apesar de ser eficiente, ela não foi usada nenhuma vez. A segunda é sobre o berço automático. Ele foi testado com a filha dele, Deborah Skinner, e aí era basicamente um berço com controle de temperatura e umidade sobre uma placa de vidro, assim. Isso era possível a criança dormir por algumas horas, deixando a mãe um pouco mais livre para fazer as atividades da hora. Enfim, o objetivo desse berço era garantir independência ao bebê e liberdade de movimento. Mas ele foi muito criticado porque as pessoas comparavam essa experiência com experiências com ratos, sabe? Ratos de laboratório. E alguns anos depois eles falaram que prejudicou um pouco psicologicamente a Deborah, enfim. A terceira é sobre as máquinas de ensinar. Essas máquinas de ensinar, elas foram muito eficazes porque estava tendo um baixo número de professores nas escolas, entendeu? E eram basicamente máquinas que continham exercícios que após você colocar a resposta que você acha, ela te dava a resposta correta. Assim, isso impedia da pessoa ir para casa e demorar muitos dias para receber a resposta certa. Era meio que um reforço imediato.
Skinner também escreveu um livro que era baseado numa sociedade do futuro. A sociedade tinha 1000 membros e era uma sociedade baseada no reforço positivo, era uma sociedade dos sonhos, assim, totalmente utópica. E ela foi escrita num período de depressão que Skinner passava, e ele se baseou nele próprio com experiências passadas. E ele recebeu muitas críticas, porque alguns dos experimentos dele foram testados por um ex-aluno. Ele testou com 6.000 animais, por exemplo. E alguns desses animais não reagiram do jeito que eles esperavam, que seria condicionado, assim, eles reagiam mais instintivamente, mesmo que isso prejudicasse o ganho de comida que... Dando continuidade ao que os colegas já falaram, eu vou discutir mais sobre Albert Bandura, né? Albert Bandura, nascido em 1925, é um psicólogo canadense, professor de psicologia social. Ele questionou a forma de behaviorismo de Skinner, porque para ele, né, Skinner tinha que fazer as experiências mais com seres humanos e menos com os animais. Enfim, não vou entrar muito em detalhe nesse quesito. Vou falar mais sobre a visão de Bandura, que na visão dele, os seres humanos são muito flexíveis e capazes de aprender grandes quantidades de conceitos, atitudes, comportamento, habilidades, não apenas pela experiência direta, mas também pela observação da experiência de outra pessoa. Na visão de Bandura, a observação nos permite que nós possamos aprender sem que precisamos fazer a ação direta, e sim só observando a experiência de outra pessoa. Para ele, esse tipo de conhecimento e aprendizagem, na maioria das vezes, é mais eficaz do que o tipo de aprendizagem por experiência direta, né? Porque se nós dependêssemos somente da nossa experiência direta, nosso conhecimento seria muito vago, muito pequeno, pouco, né? Porque nós não temos sempre uma experiência direta. Enfim. Ele tem os conceitos da sua teoria cognitiva, né? Que um deles é a autoeficácia, que Bandura realizou pesquisas sobre a autoeficácia descrita como a autoestima. O sentido de autoeficácia é a competência para enfrentar os problemas. Por exemplo, se você tem uma prova amanhã de matemática e você tem a autoestima, você sabe o assunto, então no dia que você for fazer a prova, você vai fazer a prova e vai tirar uma nota boa, porque você tem a autoeficácia e a autoestima de que você manja do assunto. Mas se você não tem a autoestima, você vai fazer a prova achando que você não vai tirar uma nota boa, então a sua nota não vai ser boa. Enfim, aí temos também o reforço vicário. O que é o reforço vicário para o Bandura, né? O reforço vicário é basicamente um exemplo. Eu, Kitiane, ofereço uma xícara de café para minha avó. A minha avó me agradece com um abraço e beijo, né? E aí a minha irmã observa essa atitude da minha avó. E aí no dia seguinte ela acaba fazendo porque ela gostou da recompensa que eu tive, né? Então esse é o reforço vicário. E temos também a modelagem. A modelagem é basicamente no que nós nos espelhamos. Por exemplo, nós sempre nos espelhamos por pessoas do mesmo sexo, pessoas que têm os mesmos sonhos. Por exemplo, se tu quer ser uma psicóloga de sucesso, tu vai se espelhar na melhor psicóloga, né? E no comportamento dela, enfim. É basicamente isso, entendeu? Os conceitos bem resumidos, e é isso. Em 1966, um estudioso chamado Julian Rotter formulou o que ele chamou de locus de controle. Locus vem do latim, que significa lugar. Então podemos deduzir lugar de controle. Mas controle de quê? Existem dois tipos de locus de controle: o interno e o externo. Locus de controle é onde o indivíduo coloca as expectativas da medida de seus esforços. Fica mais fácil em um exemplo.
Uma pessoa com locus de controle externo, ela vai procurar usar desculpas externas, motivos externos por algo ter dado errado, por exemplo. Se ela não passou na prova, ela vai procurar desculpa como a prova estava difícil, eu não tive tempo de estudar. Isso pode ser realmente verdade, a prova pode estar difícil, não teve tempo de estudar, teve vários fatores externos. Mas vejamos, uma pessoa com locus de controle interno, com uma prova difícil e não teve muito tempo de estudar, ela vai procurar mais tempo. Ela poderia ter ficado à noite acordada, virada à noite para estudar. Isso vai fazer que ela tenha um melhor desempenho na prova. Vejamos, a pessoa que tem locus de controle interno, ela é bem mais prática, ela é bem mais sucedida na vida. E vejamos, você que está assistindo, qual locus de controle você tem, o interno ou o externo? Oi, aqui tô de novo e agora eu vou falar um pouco sobre o destino que teve o behaviorismo. O debate das questões cognitivas sempre foi um negócio que teve presente dentro do behaviorismo, que sempre gerou muitas mudanças. E é importante lembrar que não é só Skinner e Watson que são considerados behavioristas. Os chamados neobehavioristas, que são o Tolman, Rotten, Bandura, Hu, eles também são considerados behavioristas. E eles também podem receber outro nome, que são os behavioristas metodológicos. E depois da morte de Skinner, o behaviorismo radical ele caiu muito e ficou muito em evidência o behaviorismo metodológico usado pelos neobehavioristas. Mas não quer dizer que o behaviorismo ele não está mais presente, não existe mais. Até hoje em dia ele ainda existe, mas obviamente ele sofreu mudanças e evoluiu como qualquer outro movimento. É isso.